texto também fala de 3 elementos essenciais do ser humano. Poderia detalhar um pouco com base na fonte? Claro. Segundo o que está ali, seriam: primeiro, a alma ou espírito, que é o princípio inteligente, a nossa essência, digamos. Certo. Segundo, o corpo físico, o invólucro material, que a gente conhece bem. E terceiro, o perispírito. Perispírito. E o que seria isso? É descrito como um invólucro fluídico, mais sutil, leve, quase indestrutível, que faz a ponte entre a alma e o corpo. Seria ele que mantém a nossa individualidade depois da morte e que seria fundamental para a comunicação. Entendi. E importante. O texto diz que os espíritos são diversos entre si, né? Como nós. Exatamente. Haveria todo tipo, mais bondosos, mais sábios, outros mais ignorantes, ainda pegados às coisas da terra, refletindo a própria humanidade. Então, vamos para a comunicação com esse mundo invisível. Como o livro diz que isso acontece? Quais os meios? São vários. O texto menciona desde a tipologia, que são as pancadas das mesas, para respostas simples tipo sim, não, ou para soletrar palavras. Aquela coisa inicial das mesas mesmo. Isso. Mas vai além, fala da psicografia, a escrita mediúnica, que podia ser direta ou usando objetos tipo cestinhas com um lápis acoplado. Que curioso! E mais o quê? Menciona também a intuição, a clareaudiência, que é ouvir vozes ou sons, e a clarividência, a visão espiritual. E aí entra o tal do perispírito de novo, né? Como o agente que torna isso possível. Sim, ele é apresentado como o mediador essencial. O texto fala que precisa ter uma afinidade fluídica entre o espírito que se comunica e o médium. Ah, então não é aleatório, tem uma química envolvida, digamos assim. Pelo que está escrito, sim. Reforça a ideia de que existiriam leis naturais governando isso, não seria puro acaso ou vontade do médium. E tem um ponto que o texto frisa: os espíritos se comunicam se quiserem ou puderem, né? Não dá para obrigar. Exato, a frase é clara. Nenhum médium tem o poder de forçá-los a se apresentarem. Isso tira um pouco aquela ideia de controle total sobre o fenômeno. O que nos leva direto às críticas que o espiritismo recebia e ainda recebe. Como a obra lida com isso, especialmente com a acusação de charlatanismo? Olha, a resposta do texto é tentar separar o joio do trigo, distinguir o estudo sério da exploração. Usa até uma analogia forte. Qual? Diz que o espiritismo não é mais responsável pelos atos daqueles que abusam desse nome do que o é a ciência médica pelos atos dos charlatões. Ou seja, o abuso não invalidaria o estudo em si. Faz sentido. Mas e as mensagens contraditórias que às vezes vinham dos espíritos? Isso era e é um prato cheio para crítica. Ah, cada espírito diz uma coisa. Como o livro explica isso? A explicação dada se baseia justamente na diversidade dos espíritos que a gente comentou. Se eles são almas humanas em diferentes estágios de evolução, ainda com ideias e preconceitos daqui, é natural que as comunicações reflitam isso. Então a contradição seria parte do processo, digamos assim. Reflexo da própria humanidade desencarnada. É a lógica apresentada no texto. Não como desculpa, mas como consequência da natureza dos comunicantes. E o texto também briga feio contra a associação com magia, feitiçaria. Sim, ele rejeita isso veementemente, né? Totalmente. Diz que só malevolência e rematada má-fé poderiam fazer essa confusão. A biografia até cita o Auto de Fé de Barcelona quando queimaram livros espíritas como exemplo dessa oposição ferrenha. Essa distinção era vital para a credibilidade que Kardec buscava. Fica claro que, para além de explicar fenômenos, o objetivo maior que o texto aponta é moral, filosófico, né? Sem dúvida. O foco é combater a descrença na vida após a morte, provar que a alma continua e, principalmente, tirar daí consequências práticas para a nossa vida, para a nossa ética. E a ética tem um pilar central ali, que é a caridade. Exato. A máxima "fora da caridade não há salvação" é repetida como fundamental. Não a caridade só de dar esmola, mas no sentido amplo de benevolência, perdão, indulgência. E o argumento final parece ser que entender a vida futura desse jeito muda a nossa perspectiva aqui e agora. Sim, o texto sugere que isso traz mais resignação diante das dificuldades, combate o desespero, até o suicídio, porque dá um sentido de continuidade,
de que nossas ações têm consequências duradouras. Bom, tentando amarrar tudo isso que a gente conversou com base nesses trechos de o que é o Espiritismo, Resumindo, a obra se apresenta como uma doutrina filosófica, com uma base na observação de fenômenos, quase uma ciência do espírito, né? Buscando leis naturais por trás do que parecia sobrenatural. e se diferencia fortemente de superstição, de charlatanismo. Isso, e coloca um peso enorme nas implicações morais de tudo isso para a conduta humana. A ideia de responsabilidade, de progresso espiritual. Perfeito. E para a gente fechar, fica uma reflexão que essa leitura inspira. Kardec argumentou lá atrás que fenômenos que pareciam inexplicáveis, sobrenaturais, poderiam, na verdade, ser explicados por leis naturais, só que de uma esfera diferente, a espiritual. Leis que a gente ainda não dominava. Uma ideia ousada para a época. Muito. E aí, a provocação é: será que outros aspectos da nossa experiência humana, que hoje a gente talvez coloque na conta do inexplicável, do místico, ou até da superstição, será que um dia a gente não vai descobrir que eles também fazem parte de leis naturais, mais amplas que a ciência ou o nosso entendimento simplesmente ainda não alcançou? Fica aí para pensar.